Amém, queridos, graça e paz. Eu venho agora trazer o estudo de domingo. Estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel. E o estudo que eu trago hoje é a continuação do estudo de domingo passado. Amém? Então, domingo passado nós falamos da estátua e o seu conteúdo. Entendeu? Não quero me deter muito, porque eu quero avançar no tempo. Eu quero aproveitar esse tempo para a gente falar sobre a segunda parte da continuação desse estudo, que hoje eu quero falar sobre o destino da grande estátua humana revelada em Daniel capítulo 2, versículo 34, 35 e o versículo 44 ao 45. Então hoje nós vamos falar do destino da grande estátua humana. Amém? Então, para a gente ganhar tempo, eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia aí em Daniel capítulo 2, versículo 34, nós vamos ler o 34 e o 35, depois nós vamos pular para o 44 e vamos ler também o 45. Amém, querido? Então a palavra do Senhor diz assim, no versículo 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão. Eu quero que você pegue os detalhes aqui, né? Ele diz aqui que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, o que feriu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmiuçou. Então pegue também essa palavra, e os esmiuçou, que é muito importante para o nosso entendimento. Versículo 35 diz também: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estilo. Também quero que você lembre, guarde essa palavra aí, eiras, ok? E diz assim, continuando, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Também quero que você atente para essa palavra. A pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Amém? E encheu toda a terra. Outra palavra que eu quero que você atente. E encheu toda a terra. Ou seja, o grande monte, na interpretação de Daniel, diz que encheu toda a terra. Ok? Versículo 44 agora. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e continuará todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amém, queridos? Versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, preste atenção, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é sua interpretação. Amém, queridos? Então vamos estudar aqui o que é que a interpretação do profeta Daniel traz para o nosso ensino nos dias de hoje, ok, queridos? Então vamos ver o que é que a palavra do Senhor traz para nós aqui. Então, os pés da estátua será esmagada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Nós lemos, amém? Essa pedra, irmão, é Jesus em sua vinda, em sua segunda vinda, amém? Então, quem é essa pedra na interpretação do profeta Daniel? É Jesus na sua segunda vinda, ok? Quando usamos o termo a vinda de Cristo, estamos nos referindo à segunda aparição pessoal de Cristo, ok? Entendeu? Quando usamos o termo a segunda vinda de Cristo, estamos nos referindo à segunda aparição pessoal de Cristo. No livro de Atos, quando Jesus ascendeu ao céu, nos disse em Atos, capítulo 1, versículo 10 a 11. A palavra diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, quando ele subia,
Eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que fixais aí os olhos para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ok, irmãos? Então ele o que? Foi que eles disseram que ele há de vir. Ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Ok? E quando ele vier, a segunda vinda dele, ele vem como essa pedra na visão do rei Nabucodonosor e na interpretação de Daniel. Ok? O escritor do livro de Hebreus nos diz também, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aparecerá, ele diz o quê? Aparecerá a segunda vez. Então, essa segunda vez que nós encontramos aqui está falando o quê? Da segunda aparição de Jesus pessoal, ok? Da segunda aparição de Jesus pessoal. E quando ele vem nessa descrição, nessa interpretação do profeta Daniel. Ele vai vir como essa pedra. E essa pedra tem um destino. Ela vai vir o quê? Para golpear a estátua nos pés. E vai esmiuçar, e toda a estátua vai ser esmiuçada. Nós vimos que todo que compõe a estátua, todo o metal que vinha compondo a estátua vai ser esmiuçado. Isso fala de todos os governos humanos que existiram e o que existe, que é a acumulação de todos os governos que existiram, será o quê? De acordo com a interpretação do livro de Daniel, nós vamos nos aprofundando à medida que nós vamos estudando, destruído, ok? Será o que? Destruído. Então, irmãos, a primeira vinda de Cristo foi humilde, em um curral, e foi crucificado pelos homens, mas em sua segunda vinda virá à terra para destruir seus inimigos, para julgar aos homens e estabelecer o seu reino eterno, o reino dos céus. Dizer que a segunda vinda do Senhor será visível é dizer que esta segunda vinda será vista por todos. Entenda aí, será vista por todos. Jesus disse isso no início das cartas às 7 igrejas. Veja lá em Apocalipse, irmão, agora, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok, querido? Então, nessa segunda vinda pessoal do Senhor, todos os olhos vão ver, amém? Toda a língua vai confessar, vai ficar muito claro isso. E ele vai vir o quê? Nessa segunda vinda, como essa pedra na interpretação do profeta Daniel, para o que? Esmiuçar, golpear a estátua nos pés, né? E vai esmiuçar os pés, né? Os dedos, as pernas, e toda a estátua vai ser esmiuçada. Nós vimos isso na interpretação da visão, na interpretação de Daniel, na visão do rei Nabucodonosor. Amém, queridos? Então, quando eu digo que nós ainda estamos vivendo o Império Romano, porque essa pedra ainda não veio nesse propósito, né? E a gente sabe que o Império Romano, ele está tipificado ali na estátua, nos pés, nas pernas de ferro e nos pés de ferros e de barros, entendeu? Então, ainda não veio essa pedra golpear os pés. Então, esse governo ainda está em evidência nos dias de hoje, ok? Quando eu falo que está em evidência, eu estou falando no sentido de cultural, entendeu? A influência desse governo ainda existe hoje,
entendeu? E que esse governo é o acúmulo de todos os governos que existiram antes dele. Nós vimos isso e falamos bastante sobre isso no estudo passado, ok, queridos? Então eu quero que você vá guardando isso, vá recebendo esse conhecimento e essa revelação que o Senhor está compartilhando com você agora, em nome de Jesus, ok? Então, a pedra é Jesus na sua segunda vinda, ok? Então, essa pedra é Jesus na sua segunda vinda. Então, o destino da grande estátua humana é ser esmagada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Jesus na sua aparição. Ok, amado? Eu quero repetir isso. O destino da grande estátua humana é ser esmagada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Jesus em sua aparição, que é a segunda vinda do Senhor. Então, na visão, segundo a palavra de Deus, no livro de Daniel, em Apocalipse, o Império Romano ainda existe com a influência dos 3 outros impérios que existiram antes deles, ok? Então, ainda existe o Império Romano. Estamos vivendo hoje ainda no Império Romano. Por quê? Porque essa pedra ela vai esmiuçar o quê? Os pés e, por sua vez, toda a estátua. E essa pedra que é Jesus na sua segunda aparição, entendeu? Ainda não veio. Então, se Jesus ainda não veio, a estátua, na visão de Deus, ela ainda existe. O Império Romano ainda existe com a influência dos outros impérios, ok? E está reservado pelo Senhor para acontecer em tempo oportuno, em tempo determinado por Ele, entendeu? Aonde tudo vai ser concretizado. Então, nem o governo de Deus está implantado, nem o governo do homem está terminado. Então, o governo de Deus só será implantado na terra depois que esse governo humano for destruído. Por completo, isso vai acontecer segundo a visão e a interpretação do profeta Daniel, tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse. Nós vamos estudando e nos aprofundando sobre isso, ok? Entendeu? Então, repetindo aqui, o destino da grande estátua humana é ser esmagada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Jesus em sua aparição. Nós vemos isso no versículo 34, versículo 35, 44, também e o versículo 45, também Daniel 7, versículo 13 e 14, também vai falar sobre isso, nós vamos chegar lá ainda. Então, Daniel 2, versículo 34 e 35, versículo 44 e 45, nós acabamos de ler agora, ok, queridos? Continuando aqui nosso estudo, então, essa pedra cortada sem auxílio de mãos é Cristo, amém? Cristo, como a pedra, esmagará todo o governo humano. Então, preste atenção nisso. Cristo, como a pedra, ele é a pedra que vem, golpeia a estátua no pé, né? Então, Cristo nos pés. Então, Cristo, como a pedra, esmagará todo o governo humano. Cristo não foi cortado com auxílio de mãos humanas. Quero chamar a sua atenção para isso, mas sem auxílio de mãos humanas. Em Daniel 2, versículo 34 e 35, nós lemos. Isso nos mostra que ele foi cortado por Deus. Ok, queridos? Então, sem auxílio de mãos humanas, essa pedra foi cortada. Significa que ele foi cortado por Deus. Como é que ele foi cortado por Deus? Por meio da sua crucificação e a sua ressurreição. Então eu quero trazer esse conhecimento agora, essa revelação para você. Então Cristo, a Bíblia diz que é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Então isso significa que ele foi cortado pela mão de Deus, né? Como é que é isso? Por meio da sua crucificação e a sua ressurreição. Então vamos ver por meio da sua crucificação. Ele foi cortado e posto à morte, né? Por meio da sua crucificação, ele foi cortado e posto à morte. Ou seja, lá em Atos, capítulo 2, versículo 23, atente para esse versículo, diz assim: a este, Pedro falando aqui, ele diz, a este, se referindo a Jesus, que vos foi entregue pela determinada
conselho e presciência de Deus. Preste atenção que Pedro está falando aqui que Jesus foi entregue na mão deles para ser crucificado e ser morto pelo conselho e presciência de Deus. Predeste e crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. O que Pedro está falando pelo Espírito Santo de Deus aqui, em Atos 2:23, é que não foi a determinação do governo humano da época, que não foi a vontade humana deles na época, que não foi o conselho deles que julgasse, crucificasse e matasse Jesus. Não foi eles que cortaram Jesus dessa terra. Não foi eles que arrancaram a vida de Jesus. O que Pedro está dizendo pelo Espírito do Senhor aqui, que isso simplesmente o que eles estavam fazendo ali, o que eles estavam executando ali, era a determinação do conselho e da presciência de Deus, predista pelo Senhor, para ele ser crucificado, maltratado e morto pelas mãos dos injustos. Eles estavam só ali cumprindo algo que Deus havia determinado na sua presciência, ok, querido? Então, se eles o quisessem fazer isso e não fosse a presciência de Deus, tivesse determinado isso no passado, não seria possível, entendeu? Então, isso confirma a visão e a interpretação que Daniel teve, que Cristo é cortado sem auxílio de mãos humanas. Ele só estava ali sendo usado para cumprir um propósito de Deus. Ok, queridos? Então vejam, vamos ler de novo o versículo para você assimilar melhor o que eu estou ministrando para você. Atos 2, versículo 23 e 24. Pedro está se referindo a Cristo aqui em seu julgamento, em sua crucificação, em sua morte. Pedro está falando aqui pelo Espírito. Ele está dizendo aqui, a este, se referindo a Cristo, a este que vós foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Então Deus decidiu que fosse assim. Deus determinou que fosse assim. E como Deus o determinou, assim foi. Ok? Então, aqui mostra que pela crucificação Jesus foi cortado. E isso foi a mão de Deus. Foi o Senhor que predestinou tudo o que Jesus tinha que passar, incluindo a sua crucificação e a sua morte. Está claro isso? Amém, querido? E na sua ressurreição, ele foi cortado para ser a pedra principal para a edificação da igreja e a pedra que esmiuça para destruir a totalidade do governo humano. Eu quero repetir isso para você novamente, para ser ministrado. E na sua ressurreição, é outro momento, que representa, que na interpretação de Daniel aqui, ele foi cortado para ser a pedra principal para a edificação da igreja e a pedra que esmiuça para destruir a totalidade do governo humano. Está entendendo? Então vamos ver isso lá, Atos ainda, capítulo 2, versículo 24. Olha o que Pedro continua dizendo aqui para eles. Ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ok, queridos? Então o que? Jesus ressuscita o que? Segundo a vontade e o poder de Deus, segundo a glória de Deus, o qual Deus ressuscitou. Aqui é outro momento que a pedra está sendo cortada. Ou seja, cortada o quê? Dos ânsias da morte, das profundezas da morte, do inferno. Deus vai lá e tira Jesus. A mão que corta essa pedra é Deus. Amém? Em dois momentos, na sua morte e na sua ressurreição. Espero que isso fique bem claro para vocês, que vocês entendam isso que eu estou ministrando para vocês nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Também em Mateus, capítulo 21, 42 e 44, parte B, a palavra diz assim, no versículo 42. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posto por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto.
O Senhor aqui é Deus. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Você entende o que Jesus está dizendo aqui em Mateus? Nunca leste, Jesus está se referindo a quê? Que momento é esse? Se não a interpretação lá, a visão de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça angular, também Isaías ele fala sobre isso. Pelo Senhor foi feito isto, ou seja, tudo na vida de Jesus foi feito pelo Senhor, não pelo homem, não à vontade do homem. Tudo que Jesus viveu aqui, tudo que ele veio fazer aqui, tudo que ele representou aqui, foi feito pelo Senhor. Foi feito por vontade, foi feito por conselho, foi feito por presciência, foi feito tudo pelo Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 44. E quem cai sobre esta pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Ele está falando aqui claramente da interpretação de Daniel na visão de Nabucodonosor. Amém, queridos? Entendeu? Que esmiuçará e ficará pó. Jesus está falando sobre o reino romano, você está entendendo, que estava predominando naquela época, visivelmente, né? Quando ele esteve aqui nessa terra. Isso está bem claro. Então aqui nós vemos Jesus falando simplesmente da interpretação do profeta Daniel. E também Isaías chega a interpretar isso também em algumas outras passagens da Bíblia, que nós não temos tempo aqui para citar todos os capítulos, os profetas e os versículos que vai falar sobre isso. Mas aquilo que nós estamos trazendo, eu creio para esse momento é o suficiente. Amém, querido? Então, dando continuidade, diz assim: em sua aparição, como a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, Cristo esmagará a grande imagem dos dedos dos pés até a cabeça. E significa que ele golpeará os 10 reis junto com o anticristo. Ok, queridos? Então, essa pedra vai vir no tempo do anticristo, com esse destino, ok? E vai golpear os 10 reis junto com o anticristo, que está simplesmente representado pelos 10 dedos dos pés da estátua. Ok, irmãos? Então, acreditamos que isso está muito perto de acontecer. As duas coisas, né? A segunda vinda do Senhor, né? Em sua aparição pessoal, que é onde vai golpear o governo, todos os governos humanos, e vai destruir, né? Nos pés da estátua até a cabeça, toda a consumação desse governo vai destruir. Ok, querido? E tanto está vindo, né, a chegada do anticristo com seu governo na terra, com seus 10 reis, representado pelos 10 dedos da estátua, que nós acreditamos que são 10 nações que se unirão, receberão do anticristo a autoridade, esses líderes, de governar sobre suas nações, e que simplesmente formará o cenário para que tudo isso aconteça e se materialize essa visão e essa interpretação aqui na Terra, ok? Nós vamos falar mais profundo lá na frente sobre isso, então eu não quero perder tempo aqui, ok, amados? Então, em Apocalipse, capítulo 19, fala da guerra entre Cristo e o anticristo, né? Quando você ler lá, você vai ver. Nesse tempo, Cristo estará com a sua noiva recém-casada, entendeu? Apocalipse 19 fala sobre isso. Composto dos vencedores. Eu poderia falar algo aqui sobre os vencedores, mas eu vou esperar mais um tempo para falar isso lá na frente com mais tempo, porque eu não tenho muito tempo aqui para falar tudo aquilo que eu tenho vontade de falar. Então, nesse tempo, né, em 2 Apocalipse capítulo 19, fala da guerra entre Cristo e o anticristo. Nesse tempo, Cristo estará com sua noiva recém-casada, composto dos vencedores. E com o anticristo haverá os 10 reis com seus exércitos. Nós estamos falando aqui dos pés da estátua, na visão do rei, na interpretação de Daniel. Amém? Então, com o anticristo, né? Com o anticristo,
haverá os 10 reis com seus exércitos. Esta guerra será uma luta da terra contra os céus, de um homem contra Deus. Cristo derrotará e destruirá o anticristo e seus 10 reis. Ok, querido? Então, Cristo destruirá o anticristo com seus 10 reis. Isso não resta dúvida. Amém, meus irmãos? Não há nenhuma dúvida acerca disso. Ok? Então, de acordo com Daniel capítulo 2, isto exigirá o esmagamento de toda a estátua humana, dos 10 dedos dos pés até a cabeça. Então, no versículo 34 ao 35 diz: uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Quem é essa pedra? Jesus, na sua segunda aparição, na sua segunda vinda, aos olhos de todos, amém? Como diz lá em Apocalipse 7:1, continuando, e golpeou a imagem nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, amém? Então, no versículo 35 diz, então, foi esmiuçado o ferro, o barro, está falando dos pés da estátua, que representa o governo romano, o bronze, que representa o abdômen, as coxas e o abdômen, que representa o governo grego, a prata, que representa o governo medo-persas, que é o peitoral e os braços da estátua, e o ouro, que representa o Império Romano, com a sua origem lá em Babel, por Nirode, os quais, continuando, diz, os quais se fizeram como palha na eira. Olha, irmão, entendeu? Tão grande essa destruição. O que é que esses governos vão ser destruídos tudo junto? Você percebe que a estátua é destruída tudo junto, por isso eu digo que é um agregado de todos esses governos, confirma aquilo que eu falei, que eles vão ser destruídos tudo em um momento só, e por um golpe só. Então você percebe aqui que haverá um golpe só de Deus, porque é cortada essa pedra, que é Cristo, sem auxílio de mãos. Então é Deus que corta, que vem sobre os pés da estátua e golpeia toda a estátua. Então todos os governos agregados ali vão ser destruídos em um só momento, no agir de Deus. Ok, querido? Então, e aí diz o quê? Os quais se fizeram como palha na eira. Olha o que vai virar, palha na eira, sabe? Agora deixa eu te dar aqui o significado disso, e deixa eu concluir a leitura e depois te dou o significado da palha na eira. E diz, continuando, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Deles quem? Esses governos humanos, que nós já aprendemos, entendeu? Isso significa, irmão, a destruição completa de todos os governos humanos, de Nirode ao anticristo, amém? Então, a destruição completa de todo o governo humano, de Nirode, lá em Babel, no seu início, até o anticristo, que é a consumação do governo humano. Teve um início lá em Nirode, lá em Babel, e tem a sua consumação no Império Romano, através do anticristo. Ou seja, quando for destruído o pé da estátua, toda a estátua vai vir abaixo, cair por terra e toda vai ser esmiuçada e ser destruída. Então esses governos ainda existem porque essa pedra ainda não golpeou. Essa pedra ainda não golpeou os pés da estátua. Então, no plano, diante de Deus e diante do livro de Daniel e Apocalipse, esses governos ainda existem até os dias de hoje. Então, estamos sobre eles, no sentido do Império Romano, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que diz, os quais, no versículo 35 diz, os quais se fizeram como palha na eira e o vento os levou. Então, querido, a eira é um grande terreno bem apilado, como se fosse cimentado, e quando o trigo ele era colhido, eles colocavam na eira para fazer a separação entre a palha e o trigo. Então, depois que eles faziam a separação, eles espalhavam. Então, quando o vento vinha
né, essa eira era estrategicamente no local a qual o vento soprava, o vento separava simplesmente a palha do trigo. Então a palha era levada pelo vento e o trigo depois era colhido da eira e colocado simplesmente dentro dos celeiros para ser consumido, para servir de alimentos ou para servir de mercadorias para eles vender e adquirir outros alimentos, está entendendo? Então simplesmente o que não se aproveitava era a palha. Então simplesmente nessa época o trigo já foi colhido, que são os crentes vencedores. E agora só o que? Na eira está a palha, onde o vento vai levar, e como diz a palavra, né? Onde o vento vai soprar, e deles não se viram mais vestígios, ou seja, nem vestígio deles, ou seja, eles estavam todos destruídos por completo, significando o quê? Que a destruição foi completa do governo humano, desde Nirod até o anticristo. Você está entendendo isso, irmão? Então a eira entra em contexto aqui, e os ventos levou nesse sentido, entendeu? Hoje essa eira existe, irmão. Deus me deu a oportunidade de ir lá em Jerusalém. Eu agradeço muito a Deus e a minha igreja, né, que me enviou àquela terra, a Terra Santa. Eu tive a oportunidade, né, de ir até o Monte Carmelo, né, o monte do profeta Elias. E lá do Monte Carmelo a gente tem uma visão de uma terra plana, imensa, né? Entendeu? Pronta para uma grande guerra, né? Alguns generais de guerra já tiveram lá, segundo a história conta, e eles ali já profetizaram aqui, é um campo pronto para uma grande batalha, né? Onde eu acredito que se transformará esse campo na eira, onde o Senhor vai soprar os seus ventos. E as palhas, né, do governo humano, né, com seu último César, o seu último líder, o anticristo, será o que soprar e não haverá nenhum vestígio desse governo. A destruição será completa do governo humano na terra. Não existirá outro governo, senão o governo de Deus. Amém, meus irmãos? Você entende essa palavra? Em nome de Jesus. Dando continuidade aqui ao nosso estudo, entendeu? Então, o governo humano, portanto, será terminado por Cristo em sua aparição, como a pedra cortada de Deus, ok? Então, o governo humano, né, só será terminado por Cristo em sua aparição. Estamos falando aqui da segunda vinda de Jesus, como a pedra cortada sem mãos por Deus, ok? Então, isso ainda não aconteceu. Ainda há o governo humano na terra e o governo de Cristo, o governo de Deus ainda está para ser estabelecido na terra. Não está estabelecido. Ele já foi plantado, está crescendo, entendeu? Já está dando fruto, está entendendo? Mas ele ainda será estabelecido na terra. Mas para isso precisa terminar de uma vez por toda com o governo humano, segundo a visão de Nabucodonosor e a interpretação do profeta Daniel, ok? Lá no capítulo 2 de Daniel. Amém, queridos? Então, a Bíblia revela que Cristo é a pedra em 3 aspectos. Eu quero falar agora sobre isso para vocês. Então, a Bíblia fala bem claro, né? Traz essa revelação bem clara para nós, que Cristo como a pedra, ele é revelado em 3 aspectos, né? Primeiro, para os crentes. O que essa pedra é revelada para os crentes, que é Cristo? Cristo é a pedra fundamental em que eles confiam, ok? Então a Bíblia revela Cristo como a pedra, entendeu? Para nós crentes como a pedra de fundamento em que nós confiamos. Então o primeiro aspecto dessa pedra, para nós cristãos, para nós crentes em Cristo Jesus, ela é a pedra de fundamento. Com relação a este aspecto de Cristo como uma pedra, lá em Isaías, irmão, 28, versículo 16, diz assim, olha: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Que Deus está falando aqui através do profeta Isaías, dando essas referências dessa pedra, o que está por trás na revelação dessa palavra, é que o Senhor está falando de Jesus, entendeu? Sendo aprovado, sendo precioso,
sendo angular e assentada solidamente. Amém, queridos? Então, para nós, essa pedra, ela é a pedra fundamental que nós confiamos, né? Como Isaías profetizou para os nossos dias, essa palavra pelo Espírito do Senhor. Eis que eu assentei, né? Eis que eu assentei, Deus falando, eis que eu assentei em Sião. Sião tanto é uma referência, né, de Sião, a cidade, como é uma referência da igreja. Tanto Sião físico, né, que é Jerusalém, né, onde está o monte de Deus, onde a cidade foi edificada, a cidade de Jerusalém, como também Sião é representado pela igreja. Então, entendeu? Uma pedra já aprovada, Jesus, essa pedra preciosa, Jesus, essa pedra preciosa, angular, ele é a pedra angular, né, solidamente assentada. Ok? Então, para nós ele é o quê? A pedra de fundamento, a pedra fundamentada em que nós confiamos, ok? Segundo, para os judeus, né, incrédulos, nós estamos falando dos 3 aspectos de Jesus referente a essa pedra. Então, a segunda referência dessa pedra, nós vamos falar que para os judeus, né, os judeus incrédulos, claro, né, Cristo é a pedra de tropeço. Então, para os judeus incrédulos, Cristo é a pedra de tropeço. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14. Então, ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as 2 casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Então, para os judeus incrédulos, entendeu? Jesus é a pedra de tropeço. Amém, irmãos? Isaías 8, 14. Também lá em Romanos 9, né? Dando continuidade aí a Jesus como a pedra para os judeus incrédulos, pedra de tropeço, diz assim, versículo 33. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Você vê que para nós, crente, é uma pedra, entendeu, de fundação, onde nós confiamos. Mas para os incrédulos, e aqui os judeus incrédulos, é uma pedra de tropeço para os judeus incrédulos. Uma rocha, continuando a leitura, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nele não será confundido. Amém? Então, para os judeus incrédulos, ele é uma pedra de tropeço. Ok? Continuando ainda, para os judeus incrédulos, né, com relação a esse aspecto, Mateus 21, 44, diz: aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Jesus está falando aqui que aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, fazendo novamente essa referência da pedra cortada, né? Quando ele vai vir como essa pedra cortada sem mãos e vai ferir os pés da estátua com seus 10 dedos. Ok, querido? Então, ele será para esse. Terceiro, para as nações, né? As nações. Cristo será a pedra que esmiuça. Ok, irmão? Né? Novamente, para as nações, esse é o terceiro aspecto de Jesus como a pedra. Nesse terceiro aspecto, estamos falando para as nações. Cristo será a pedra que esmiuça. Mateus 21, versículo 44, parte B. Diz assim a palavra: e aquele sobre quem ela cair, ele reduzirá a pó e dispersará como palha. Olha aqui, a mesma referência, dispersará como palha. Nós falamos sobre isso há pouco. Daniel, capítulo 2, revela Cristo como a pedra que esmiuça a grande imagem humana e torna como palha levada pelo vento. Ok, irmão? Quero repetir novamente essa palavra para que você seja ministrado em Daniel 2. Né? Revela Cristo como a pedra cortada sem mãos, cortada por Deus, que esmiuça a grande imagem humana e a torna como palha levada pelo vento. Ok? Eu espero que você esteja absorvendo bem esse conhecimento. Sei que para muitos é mais difícil estar ouvindo isso pela primeira vez,
mas você vai ouvir outras vezes, até que a revelação se complete no seu espírito e que você possa ter a visão que Deus quer que você tenha nesses dias, em nome de Jesus, amém? Então, continuando o nosso estudo, né, quando Cristo vier como a pedra que esmiuça, ele não virá sozinho. Nós vimos lá em Apocalipse, começamos a falar em Apocalipse 19, né? Nós vamos esmiuçar isso mais aqui. Então, ele não virá sozinho, ele virá com a sua noiva, porém, esse tempo, Cristo já terá tomado a igreja e terá se casado com sua noiva, como está escrito em Apocalipse 19, versículo 7, versículo 9. Então vamos ver isso, né, quando ele vem nessa segunda vinda, nessa aparição do Senhor, né? E ele vai vir como essa pedra cortada, sem mãos, né, cortada por Deus. Ele não vai vir na sua segunda vinda, na sua aparição pessoal, onde todos os olhos verão, como nós vimos lá em Apocalipse 7, versículo 1, que ele não virá sozinho, ele virá com a sua noiva, mas nesse tempo aqui, ele já tem tomado ela como sua esposa, né? Ele já terá se casado com a noiva, né? Então, e virá com ela como sua esposa. Então, no presente hoje, nós somos a noiva de Cristo. Mas no futuro, esse futuro aqui de Apocalipse 19, versículo 7 ao 9, que nós vamos ler, nós seremos a sua esposa. Isso fala dos crentes vencedores, daqueles que foram no arrebatamento, ok? Que foram levados pelo Senhor, ok? Então, eles vão vir nesse tempo, né, com o Senhor, ele não virá sozinho. Vamos ver isso em Apocalipse 19. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 19, versículo 7, nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Amém? Então está falando aqui que eles estão se alegrando, regozijando, dando glória pela festa do casamento. A boda do Cordeiro, que a Bíblia se refere, é a grande celebração da festa do casamento do noivo e a noiva. E diz que nesse tempo era o que? A noiva já se aprontou. Amém? Então, as bodas do Cordeiro, a festa. Versículo 8 diz: e foi-lhe dado o que se vestiu de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E diz-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, bem-aventurado, felizes são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia aqui fala da aliança, na grande festa do Senhor, a festa de casamento, em que haverá, né, do noivo e a sua noiva, de Cristo e a sua igreja. Esses que vão estar nesse dia, esses que vão estar nessa festa, a Bíblia chama que eles são felizes, são bem-aventurados. Então, se existe um povo feliz, alegre, regozijando, com certeza, irmão, haverá um povo triste, chorando amargamente. Ok? Então, felizes são esses. Então, após o seu casamento, aqui nós vemos a parte do casório, né? Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Após o seu casamento, ele virá tanto como a pedra que esmiuça, como aquele que pisa o lagar. Preste atenção agora. Quero chamar a sua atenção para o que nós vamos ler agora. Então, ele já casou, né? Depois desse casamento, ele virá como a pedra que esmiuça, e com ele o que pisa o lagar, e com ele aquele que pisa o lagar. Amém? Então, olha só, irmão, ele não vai vir sozinho, ok? Então, o versículo 14 diz assim: seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, versículo 14 do capítulo 19 de Apocalipse, e vestido de linho fino, branco e puro. Versículo 15: e da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ok? Então as nações ainda existem nesse tempo. Ok? Quando Jesus estiver vindo com a sua igreja, os seus anjos, quando essa pedra estiver vindo, então as nações ainda existem.
e ele as regerá como vara de ferro, continuando, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Amém? Entendeu? Então, eu quero falar aqui agora um pouco para você entender. Aqui agora já está falando o quê? Do lagar. Né? O que se processa no lagar? O lagar, irmão, era um lugar de prensa. Era onde eles imprensavam a uva para extrair o vinho, para extrair o suco. Esse suco era levado para fermentar e tornar o vinho, que era servido para o rei, era servido para o sacerdote, está entendendo? Era servido nas grandes celebrações, no casamento. Então, da onde extraía esse vinho? Da uva. Mas onde era que essa uva, entendeu? Qual o processo? O processo de ser esmagada. E aonde era que ela era esmagada? No lagar. Só que no lagar, né, numa parte assim bem artesanal, né, que era feito naquela época, então eles cavavam um buraco, colocavam as vegas em cima desse buraco, né, e botavam as vegas em cima, e as virgens seguravam nesses varal e começava com muito jeitinho pisar na uva para não esmagar o caroço e não a fermentar o suco. Pisava com carinho, iam pisando, esmagando a uva e o suco ia descendo. E lá embaixo eles tinham uma grande recipiente de couro de animal para recolher esse suco. Também faziam de pedras também, onde eles usavam as pedras para esmagar a uva ali, entendeu? Com jeitinho, e correr por canaleta que eles faziam na pedra até um buraco onde o suco ia sendo despejado lá, ok? Só que aqui o Senhor fala que ele vai pisar com a ira de Deus. Ele vai pisar para esmagar. Entendeu? Isso quer dizer que essa eira que o vento vai soprar também, irmão, se tornará nesse dia um lagar. Né? E o que é que vai estar lá nesse lagar? As uvas, para ser o que? Esmagada pelo pisar, entendeu? Da grande ira de Deus, pelo pisar do Senhor. Quando Jesus vir com a ira do Deus Todo-Poderoso e vai pisar o lagar do vinho do furor da sua ira, a ira do Deus Todo-Poderoso. Ok? Vê se você entende isso. Mas depois eu vou explicar aqui quem é essa uva. Né? O lagar também é o mesmo lugar como a eira. A eira também vai se tornar um lagar nesse dia. Então, tanto o lagar como a eira, lá vai estar tanto a palha, como lá vai estar as uvas para ser esmagada. Mas essas uvas não vai ser extraído o vinho do Senhor. Porque essas uvas vai ser extraída nela a ira do Senhor. Ok? Então, eu falo daqui a pouco quem é essas uvas, né, em que qual momento isso vai acontecer, ok? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 14, continua a nossa leitura, diz assim: E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, entendeu? As uvas da vinha da terra, e atirou-as na grande lagar da ira de Deus, ou seja, atirou aonde? No lagar. Para que foi colocado no lagar? Essas uvas para ser o que? Pisada pela ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 14, versículo 20 diz assim: E o lagar foi pisado fora da cidade. A cidade aqui é Jerusalém. Entendeu? Então esse local planível, ele fica fora de Jerusalém. Fica aos arredores da cidade. Você está entendendo? Então pisará fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estados. Ou seja, aqui está falando, entendeu? No sentido que como vai ser grande a carnificina, a mortalidade, né? Porque sangue no corpo fala de vida, fora do corpo fala de morte. Né? Esse sangue ele está espargido, esse sangue está fora do corpo. Isso fala da mortandade que vai haver nesse lugar. E a Bíblia dá uma referência assim de uma coisa grandiosa que diz que o sangue, olha, né, que sai o sangue até o lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou seja, um rio de sangue que vai bater nas queixadas do cavalo. Aonde está o freio. Está falando que vai ser um dia terrível, né, de uma destruição humana terrível, irmão. Ok? Isaías
né, no capítulo 63, versículo 2 a versículo 3, é porque quando eu falava, veio uma imagem na minha mente aqui, amados, e eu fiquei aqui um pouco meditando sobre isso, né? Será o grande, terrível dia do Senhor, né? Nós com certeza estaremos do outro lado, não estaremos do lado do anticristo, e sim do lado do verdadeiro Cristo. Então deixa eu me recompor aqui, porque veio umas imagens na minha mente, quando eu falava com vocês sobre isso. Então, Isaías capítulo 63, versículo 2 a 3, a palavra diz assim no versículo 2 de Isaías 63, porque estava vermelho as tuas vestiduras e as tuas roupas como as daqueles que pisa no lagar. Ou seja, está falando das vestiduras de Jesus, né? Que isso vai salpicar nas roupas dele como aquele que pisa no lagar. Quando vinham do lagar, eles vinham todo salpicado pelo suco da uva, né? De tanto pisar, salpicava nas roupas. Então, Jesus é aquele que está vindo com as suas vestes manchadas, como alguém que pisou no lagar. É isso que o profeta está profetizando, esse dia na vida da humanidade. Amém? Por suas rebeldias, desobediências, está entendendo? Por suas incredulidades, por decidir seguir o falso Cristo em vez do verdadeiro. E por afrontá-lo, o verdadeiro Cristo. Porque nessa geração, ela é uma geração que tem afrontado o verdadeiro Cristo. Então o versículo 3 diz assim: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei todas as minhas vestiduras. Veja, irmão, que terrível isso. Então vamos entender isso aqui. O anticristo, irmão, reunirá uma grande quantidade de seres humanos, malignos, rebeldes, ao redor de Jerusalém, preparando assim as uvas. Veja, entendeu? As uvas para serem pisadas no lagar por Cristo. Sua vinda será como uma grande surpresa, pois estes rebeldes não creram em Cristo nem em Deus, mas somente neles mesmos. Entende? Então o anticristo ele vai reunir uma grande quantidade de seres humanos, malignos, rebeldes, ao redor de Jerusalém, né? Na grande confronto, né? Na guerra de Gog e Magog, o Armagedon, onde o anticristo vai marchar contra a terra santa para destruir com seu furor, com seus exércitos, né? Liderado por ele, pelos seus 10 reis, os 10 pés das estátuas, né? As 10 nações que influenciaram outras nações, entendeu? E ali está a reunião do anticristo e todos os rebeldes, incrédulos, tá entendendo? Que se levantaram contra Deus, o governo humano está ali, entendeu? Ao redor de Jerusalém, pronto. Mas, entendeu? Tudo aquilo ali é o quê? As uvas estão sendo levadas para o lugar para ser esmagada. Estão sendo colocadas o quê? Na eira. Estão sendo colocadas no lagar. Entendeu? E sem que eles esperassem, Jesus chega de surpresa para eles nessas horas. E ele chega o quê? Para pisar com seu furor e esmagar com a sua ira, a ira do Deus Todo-Poderoso, essas uvas. Quem são essas uvas que a Bíblia está profetizando, que a Bíblia está falando nessa linguagem figurativa? Quem são? O anticristo, em sua grande reunião, com uma grande quantidade de seres humanos malignos e rebeldes, que vão se reunir ao redor de Jerusalém. Entendeu? Essas são as uvas para serem pisadas no lagar por Cristo, né? Na sua vinda, na sua aparição, na sua segunda vinda, será uma grande surpresa para eles, pois estes rebeldes não creram em Cristo, nem em Deus. Eles só creram somente neles mesmos. Então, irmão, o anticristo irá longe demais, ao ponto de dizer que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O anticristo está falando aqui. Continuando, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele, louco, que loucura.
entendeu? A ambição dele faz ele ir longe demais, querer ser igual a Deus, parecer com Deus, sentar no lugar de Deus. Louco. É isso que o diabo é. Louco. Infelizmente tem gente que vai aplaudir, submeter e aceitar essa loucura. Está entendendo? Então aqui nós vemos que o anticristo irá longe demais ao ponto de dizer que ele mesmo é Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Amém? Também Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz assim: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aqui nós vemos Daniel trazendo uma profecia para esses dias, os dias do anticristo. Ele está falando aqui do anticristo, ele está falando aqui da prosperidade que ele terá na terra, mas isso será pelo tempo em que a ira de Deus se complete, entendeu? Para que aquilo que foi determinado aconteça, seja feito. Então Daniel está falando aqui sobre esse dia que nós estamos se referindo aqui, o dia do anticristo, entendeu? Em que ele virá, ok? E aonde ele, com todo o seu exército rebelde maligno, será pisado como uva no lagar e esmagado pela ira do Deus Todo-Poderoso. Está entendendo, irmão, isso? Então, quem são as uvas aqui? No livro do Apocalipse, que nós estamos lendo, o anticristo com seus exércitos malignos rebeldes, que se juntarão ao redor de Jerusalém. E nós vemos também que ele foi longe demais, querendo ser igual a Deus, né? E Daniel também faz referência dele aqui, né, profeticamente, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 16, que nós acabamos de ler. Amém? Então nós vemos que tudo está referindo a esse tempo. Essa profecia, tanto de Daniel como de Apocalipse, está determinado para o dia do anticristo e os últimos dias do governo dele na terra, né? E como eu falei, ele é o último César de Apocalipse, entendeu? E é onde o Senhor virá consumar todo o governo humano da terra, ok? Então isso você está vendo aqui, o destino da estátua, né? O seu destino da estátua, da grande estátua, na visão de Nabucodonosor e pela interpretação do profeta Daniel, que nós estamos trazendo para vocês aqui, amém? À luz da palavra do Senhor e na revelação que o Senhor está compartilhando para nós através do seu Santo Espírito, amém, queridos? E para o seu prazer, ele armará sua tenda dentro da boa terra, o Mediterrâneo, ok? Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 45, fala isso, olha, diz assim: armará a sua tenda do seu palácio entre o mar grande, que é o Mediterrâneo, e o Monte Santo, que é o Monte de Deus, onde foi construído o templo, né? O Monte Santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, ou seja, também o monte onde a cidade de Jerusalém é uma cidade construída sobre o monte, chamado Monte Sinai. Por isso, todas as vezes que as pessoas dizem vamos a Jerusalém, dizem vamos subir a Jerusalém. Porque Jerusalém é uma cidade edificada sobre o monte. Que monte é esse? O Monte Santo, o Monte Sião. Amém? Então, o que é que ele diz que vai fazer? Na onde está o povo de Deus, onde Deus terminou para o povo dele. E para a habitação dele através do templo, né, que quando Deus deu a terra, ele determinou um lugar para onde eles armassem o tabernáculo. E nesse lugar que o tabernáculo foi armado, na boa terra, na terra de Canaã, entendeu? Depois, anos depois, através de Salomão, é construído o templo, que é o templo, a ampliação do tabernáculo. Está entendendo o que é que o anticristo vem? O que é que ele vem fazer? Na profecia de Daniel, né, para esses dias, os dias do anticristo, diz que ele armará as suas tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém, querido? Então ele vai longe demais, mas ele tem um fim terrível, ele tem um fim assombroso, ele tem um fim, entendeu? Como ninguém outro o terá. Ok, querido? Então entendi isso. Então Cristo, como a pedra cortada por Deus, virá com sua noiva para golpear
os dedos dos pés da imagem, destruir dos dedos dos pés até a cabeça. Desta maneira, o governo humano será esmiuçado e terminado. Você pode dizer aleluia? Aqui está o fim. Esse é o destino da estátua, na visão de Nabucodonosor e na interpretação de Daniel. Então, Cristo, como a pedra cortada por Deus, virá com sua noiva, ele não vai vir sozinho, para golpear os dedos dos pés da imagem, destruindo dos dedos dos pés até a cabeça, na sua totalidade. Desta maneira, o governo humano será esmiuçado e terminado. Então, o governo humano só terminará nesse tempo. Amém? Então, todo esse agregado do governo humano terminará nesse tempo. Então, o governo humano que começou lá em Babel, pela liderança de Nimrod, até o último César, o anticristo, que, entendeu, será destruído pela pedra cortada sem mão, que é Cristo, quando ele vier com a sua noiva, que nesse tempo já é a sua esposa, amém? E vai golpear os dedos dos pés da imagem, destruindo os dedos dos pés até a cabeça, entendeu? E dessa maneira o governo humano será esmiuçado e terminado. Ok, amado? E o que acontece depois disso? A grande estátua humana será substituída por uma grande montanha. Veja capítulo 2, versículo 35, parte B. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou numa grande montanha e encheu toda a terra. Isso significa que depois que Cristo vier esmiuçar o agregado do governo humano, ele introduzirá o reino eterno de Deus nessa terra. Essa montanha que enche toda a terra é o acréscimo de Cristo, o acúmulo de Cristo, que simplesmente é o governo de Deus sendo implantado na terra, entendeu? Onde vai povoar toda a terra, amém? A pedra se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. Esse é o governo de Deus, entendeu? Esse é o aumento dessa pedra se tornando numa grande montanha, é o governo de Deus. Ok, querido? No versículo 2, 44, diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu, só na parte A, levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é esse? Que não será mais destruído, que não passará mais para outro povo, que Deus é o Deus do Messias. Que reino é? O reino do Messias, o reino de Deus, que agora está sendo implantado na terra. Ok? Agora está sendo implantado na terra. Você entende isso? Então o reino de Deus jamais será implantado se o reino humano não for primeiro terminado. Deus não vai implantar o reino dele tendo um outro reino. Quando nós queremos construir algo num lugar que já tem uma construção, primeiro nós temos que demolir aquela construção para depois construir o que nós queremos naquele lugar. Então Deus irá destruir completamente esse reino humano e vai construir na terra o reino dele em nome de Jesus, que é o aumento dessa pedra numa grande montanha. Amém, queridos? Você entende isso? Então, a pedra que feriu a grande estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Essa montanha significa o reino eterno de Deus que encherá toda a terra. Esse aumento da pedra se tornando uma grande montanha significa o aumento de Cristo. Cristo, cabeça, e a igreja, o seu corpo. E a igreja são pequenas pedras vivas, né, que as juntarão e se tornarão em Cristo uma grande montanha. Não vai haver lugar para outro.
né? Eu gosto quando Deus usa a expressão pedra, porque pedra revela o quê? Quando fala a idade da pedra, ou seja, fala de eternamente. Tá entendendo? Amém, querido? Então, para finalizar o nosso estudo hoje, eu quero só tocar em um assunto, eu não vou me aprofundar aqui, só para dar mais ênfase ao que nós estamos falando, né? Eu quero finalizar com isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Entendeu? O fato de Cristo aumentar e aumentar e revelado claramente, irmãos, na parábola do semeador em Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. Depois você lê todo esse capítulo, né, do 26 ao 29 e começa a estudar dentro disso que eu vou passar para você. Então aqui revela todo esse aumento de Cristo. Quero que você entenda isso. Então no versículo 26 de Marcos capítulo 4 diz assim, ó, o reino de Deus, a gente está falando do reino de Deus, é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Querido, essa semente aqui é Cristo, amém? Essa semente aqui, no versículo 26, é Cristo. De modo como a parábola, esta semente brota, né? De acordo com a parábola, nós vemos que essa semente brota, você vai ler depois e vai ver, cresce, gera fruto, amadurece, produz uma grande colheita. Né? No versículo 27 e 28 você vai ver isso. Então, de acordo com a parábola, essa semente ela brota, né? Ela cresce, ela gera fruto, amadurece, produz uma grande colheita. Ok? Desde o tempo em que Cristo veio para semear a si mesmo no solo da humanidade, né? Ele é essa semente que plantou a si mesmo no solo dessa humanidade. Cristo, tanto aqui nessa parábola, ele é o semeador, como ele é a semente plantada no solo da humanidade. Ele tem crescido, né, aumentado, conscientemente, este aumento se tornará numa grande montanha que encherá toda a terra para ser o reino eterno de Deus. Amém, querido? Você entende isso? Desde o tempo em que Cristo veio para semear a si mesmo no solo da humanidade, ele é a semente, também ele é o semeador, né? Ele tanto é o semeador, como também ele é a semente, aqui nessa parábola, né? E ele é a semente que foi semeado no solo da humanidade, ele tem crescido e aumentado, ou seja, a igreja tem crescido, a igreja é a extensão de Cristo, nós somos o resultado dessa semente, né, crescido e aumentado. Consequentemente, este aumento, esse crescimento se tornará o quê? Na grande montanha que encherá toda a terra para ser o reino eterno de Deus. Você entende isso, irmão? Você recebe essa palavra, você faz parte desse grande acontecimento. Amém, queridos? Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor Jesus, finalizando esse estudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, por trazer para nós, Senhor, palavras tão tremendas, abrindo nossa visão acerca do teu reino, que por um tempo, Senhor, estávamos com a visão fechada e achávamos, Senhor, que aquilo que o Senhor tinha para nós estava relacionado a essa terra, mas isso é tão pobre diante das suas grandes riquezas que estão reservadas para nós. E nesse tempo, com esse entendimento, Senhor, nós nos projetamos para vivermos dentro do teu propósito. Sabemos, Senhor, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E nós queremos, Senhor, que esse tempo seja cumprido segundo o teu querer e o teu propósito. Temos conhecido, Senhor, da tua palavra acerca dos governos humanos, que está determinado, Senhor, para acontecer na terra, nesses governos, que está para acontecer nesses dias. E o Senhor está nos mostrando o lugar onde não quer nos encontrar, na era. Nós não podemos ser encontrados aqui, mas nós queremos ser aquele que está vindo como sua esposa, juntamente contigo quando vier. Senhor, na sua segunda aparição, na sua segunda vinda, como essa pedra cortada sem mãos humanas, cortada pela mão do Senhor, onde acontecerá, Senhor, os acontecimentos finais,
Senhor, aonde terminará essa era e começará uma nova era. Não é a era do diabo, não é a nova era do anticristo, é a nova era do Senhor. O diabo roubou essa palavra para ele, porque ele não inventa nada, ele é ladrão. Quem cria as coisas é o Senhor. E a nova era não é o diabo que vai plantar nessa terra, é o Senhor, com o seu reino na terra. Ó Senhor, nos traz esse entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Peço pela alma deles e delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.